Meus queridos e amados irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer da minha satisfação, da minha alegria, pelo privilégio que Deus me concede de estar nessa noite aqui. Posso dizer assim, na despedida do Fabrício, esse homem de Deus que há alguns anos aqui atrás, junto com a sua esposa, a irmã Patrícia, um casal que a gente entrelaçou em nossos corações, e eu louvo a Deus pela vida do Fabrício, sua esposa, a irmã Patrícia, como também eu louvo a Deus pela vida do pastor Edmilson, esse homem de Deus que soube cuidar direitinho, instruir Fabrício, isso aí tem gás para dar, emprestar e vender, e palavra de Deus daquela que vem do céu mesmo, do reteté de Jeová. E o pastor Edmilson cuidou direitinho, instruiu, e eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe Fabrício. Em breve estarei lá lhe fazendo uma visita. Para mim é um prazer poder estar contigo cultuando ao Senhor. Também, irmãos, expressar minha alegria de encontrar nessa noite o meu cardiologista, Dr. Kleber Costa, é meu cardiologista, e graças a Deus a minha saúde teve um equilíbrio, e já tem acho que uns 3 anos que eu não vou lá, mais ou menos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, as horas têm passado, prometo aos amados irmãos que eu não vou me delongar. Eu quero tão somente agradecer a Deus. Estava dizendo aqui para o pastor Edmilson, esse meu companheiro, meu irmão, ele sabe disso, é verdade o que eu estou falando. E ontem foi a minha Santa Ceia por uma necessidade, e eu confesso que eu preparei uma palavra de Deus para a necessidade da igreja, Nós que somos pastores, a gente sabe mais ou menos a necessidade da igreja, e eu preparei uma palavra para a igreja. E ontem fomos tomados de surpresa, Quando estava tudo seguindo uma programação, faltou energia, não sei se aqui faltou, Mas faltou energia, e quando veio chegar a energia já era 8 e tanto, aí fugiu toda a programação. Aí mesmo assim tive que, como diz o bom mineiro, comer pelas beiradas a mensagem, não deu para me entregar o conteúdo mesmo, mas deixei no óleo que na próxima a gente vai desenrolar o rolo. Diga amém por isso. Amém. Muito bem. Eu quero, meus amados irmãos, nessa noite apenas deixar um versículo para a igreja e dizer que para mim eu já estaria satisfeito, até porque seria por direito, irmão Fabrício, nessa noite, como ainda membro presbítero dessa igreja, ouvi-lo, Para mim seria muito bom poder ouvi-lo. A Bíblia diz no livro do Evangelho que segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24 e o versículo 12, um versículo muito conhecido aqui da igreja, e eu quero compartilhar. Eu quero só compartilhar com os amados irmãos, é algo que veio ao meu coração, quando o pastor Edmilson estava aqui falando sobre esfriamento espiritual. E está aqui o nosso auxiliar ali em Vilagem Campestre 3, o irmão Luiz Cândido, que ele pode testificar do que nós estamos com essa preocupação, porque é bem verdade que as nossas igrejas ultimamente, creio eu que para cumprimento bíblico,
né? Ultimamente as nossas igrejas têm atravessado um esfriamento espiritual. Mas, contudo, sabemos que o Senhor está à porta. E eu creio que nessa noite Deus vai falar aos nossos corações, como já tem falado, por intermédio do louvor. Eu apenas vou dar minha parcela de contribuição para ainda o que Deus quer falar. Quantos podem dizer amém? Amém. Versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Digam comigo todos: e por se multiplicar a iniquidade. A gente pode dizer mais forte, não pode? Mais bonito? Não pode? Vamos lá então. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muito bem, meus amados irmãos. Nós ouvimos aqui no início do culto o pastor Edmilson falando a respeito de uma palavra sobre o esfriamento espiritual. E é bem verdade que os maiores homens de Deus que passaram pela história da Bíblia, eles passaram por períodos de grande esfriamento espiritual, grandes. Só que há uma diferença, e assim também somos muitos crentes. Eles passavam pelo período de esfriamento espiritual, mas eles sabiam onde era a fonte. Porém, o inimigo ele foi gradativamente, como os irmãos sabem, o projeto do inimigo, cada dia ele lança uma trajetória diferente, um projeto diferente. Ele procura corrigir aonde ele errou, porque o objetivo dele é desvincular o crente rumo ao céu, é desvirtuar ele do sentido rumo ao céu. E isso, consequentemente, é por esse motivo. Qual o motivo? A iniquidade. Se nós fôssemos relatar, irmãos, nessa noite, que tipo de iniquidade tem se multiplicado na igreja, meus irmãos, 1 hora, 2 horas seria muito pouco. Mas eu quero vos dizer uma coisa, que o pior do que a multiplicação da iniquidade é o contentamento do povo, é a acomodação do povo. Por quê? Porque quando o inimigo, e esse é o trabalho dele, apenas investir, quem sabe até para tentar lhe derrubar, para ver você cair, mas essa é apenas a tentativa dele, é o projeto dele. Mas você e eu, que sabemos aonde é a fonte, ainda que ele invista, contudo nós sabemos qual o caminho, qual o método, aonde queremos chegar, como queremos atingir e mandar os projetos dele por água abaixo e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Eu estava dizendo ontem, na minha congregação, que o esfriamento espiritual será o ponto visível da resposta de que Jesus está voltando. Será a resposta visível. Se você for olhar e parar para meditar de uma forma em que você possa pesar, você vai ver que a grande maioria da igreja, estou dizendo, não estou exagerando, a grande maioria da igreja espiritualmente ou está morta ou está fria. Existem muitos irmãos que ele está dentro da igreja, está apenas respirando, mas espiritualmente está morto, e não consegue, não tem mais força, pastor, para reagir. E até mesmo, irmãos, veja que coisa, até mesmo alguns deles até desviados. Antigamente o esfriamento espiritual a gente não percebia, porque o inimigo investia e consequentemente fazia ele pecar, e ele não aguentava ficar dentro da igreja, ele saía da igreja. As coisas mudaram.
Hoje, o inimigo investe, o crente peca e ele permanece dentro da igreja. Irmão, um dia João foi à ilha de Patmos e lá escreveu as 7 cartas da Ásia. A primeira carta que ele escreveu foi a carta a Éfeso. Ora, irmãos, tudo quanto você vai fazer primeiro, você vai fazer com muito amor. O crente, quando ele aceita Jesus, que ele vai para a evangelização, ele vai mais alegre que pinto em beira de seca, irmão. Alegre, contente, porque é o amor que está enraizado no coração dele, impregnou o amor no coração dele. Só que o inimigo vai gradativamente, vai investindo, vai desmoronando ele, vai desvanecendo ele, vai fazendo ele tornar mais desanimado. E aquele crente que quando ele aceitou Jesus, ele tomou como costume e achava bonito, aquele crente que abria a boca e dava glória a Deus bem alto, outro dava aleluia bem alto, ele disse, eu quero ser assim também. O que é isso? É o amor que está impregnado no seu coração, e todos podiam perceber e analisar que ele tinha um grande amor de Deus no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Aí Paulo, melhor dizendo, João, escreveu a carta a Éfeso e viu que a igreja de Éfeso era uma igreja amorosa, era uma igreja que fazia a obra do Senhor, mas porém o inimigo gradativamente foi investindo, e aí eles foram esfriando, foram deixando de fazer a obra de Deus, foram deixando de evangelizar, foram deixando de dar glória, foram deixando de se encher, e o seu depósito foi esvaziando, até chegar ao ponto de Deus chegar para ele e dizer assim, lembra-te pois aonde caíste, lembra-te pois aonde caíste, e volte a praticar as primeiras obras, porque Deus se agrada quando você enraiza o amor dentro do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Ele disse assim, tenho porém contra ti, no versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse, tenho porém contra ti, que deixaste de fazer as primeiras obras, que deixaste o primeiro amor. E por que deixou o primeiro amor? Não vem a questão explicar. Deus também não quer saber o porquê. Porque de uma coisa você pode ter certeza, alguns deixam o primeiro amor porque são perseguidos. Alguns deixam o primeiro amor porque eles ficam desanimados. Outros deixam o primeiro amor porque se apegam às coisas seculares. Outros deixam o primeiro amor porque vão trabalhar e esquecem de investir no reino de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o primeiro amor, aquele que tem verdadeiramente o primeiro amor, não abandona. Não temos mais tempo de dar mais alguns exemplos, mas tem ainda alguns exemplos, como mesmo o salmista Davi, um homem tão grande, né, tão famoso na nossa história bíblica, mas ele também esfriou, ao ponto de chegar até mesmo pedir a sua morte. Mas aquele que tem o primeiro amor, meus amados irmãos, aconteça o que acontecer, ele não deixa. Ele não deixa de dar glória ao nome do Senhor. Para ele, quanto mais alto a glória, melhor. Quanto maior o aleluia, melhor. Você sabe como conhece alguém que está frio espiritualmente? Se der uma oportunidade a ele ou a ela para fazer uma oração, você vai ver que não vai sair nada. Parece até que ele está falando com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra, com a cadeira, com qualquer outro. Parece assim não. Você não sente aquele gozo que a oração sobe. O que é isso? Frio espiritualmente. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite que Deus colocou no meu coração. Nessa noite, é noite de você voltar a praticar as primeiras obras. Nessa noite, a torneira de Jeová quer abrir, para que você volte a encher o teu depósito. Nessa noite, você vai pegar o vinho que
simboliza o sangue do Cordeiro. Nessa noite, você vai pegar o pão que simboliza o seu corpo, porque ele disse: o meu corpo é o pão da vida. Esse pão é o pão da vida. O que eu quero dizer, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque nessa noite você vai experimentar o pão da vida. Quem tem verdadeiramente o primeiro amor em evidência, quando ele pega o pão, algo dentro dele vai começando a se mover, e naturalmente ele começa a dar glória, ele começa a engrandecer o nome do Senhor. E quando você começa a engrandecer o nome do Senhor, algo sobrenatural acontece sobre a sua vida. Deixa eu acrescentar mais ainda: algo sobrenatural alcança os teus filhos, algo sobrenatural alcança o teu esposo, algo sobrenatural alcança toda a tua família, porque você se desprendeu para adorar, para agradar, para bendizer o nome santo do Senhor. Aleluia. 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 Oh, bendito é o nome do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que são assassinos de almas. A sua alma está faminta, sedenta, mas não quer, não tem coragem de abrir a boca para alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. Prefere ficar tipo um crente light. É melhor, quem sabe até ficar quietinho. Mas nessa noite eu te convido. Eu te convido a abrir a sua boca. E começa assim mesmo, sem querer. Eu estava um dia no culto lá em Petrolina, já estou encerrando, pastor. Era um culto de criança. E esse culto de criança faltou energia. E de repente um olha um para um lado, outro para o outro, e diz: e agora? O que é que eu faço? Ele disse: eu não posso fazer nada. Porque geralmente são dois métodos que faz o crente ficar vivo, né? Dá glória ao nome de Jesus. É duas coisas que eu sei. É quando um cantor vai cantar, que ele erra o CD, aí os crentes, para não ficar sem fazer nada, ele começa a dar glória, né? Ou então quando falta energia, não tem como enxergar nem nada, não tem o que fazer, eu vou começar a abrir a boca e dar glória. É as duas formas que eu conheço do crente abrir a boca e dar glória. E naquele culto ele começou a olhar um para o outro e disse: e agora, o que é que eu vou fazer? Ele disse: eu não tenho nada o que fazer. Aí ele disse: irmãos, a única coisa que a gente tem que fazer mesmo é dar glória no nome de Jesus. Quem tem coragem? Aí um disse: eu tenho. Aí uma criancinha, eu lembro, irmão, como hoje, uma criancinha assim, acho que dos seus 6, 7 anos mais ou menos, cutucou num assim, aí disse: vamos dar glória no nome do Senhor? Ele disse: embora. Aí ele abriu a boca: glória a Deus. Aí cutucou ele. Aí ele cutucou ele e disse também: glória a Deus. Aí cutucou o outro e saiu cutucando um ao outro. E foi cutucando. Daqui a pouco o clima da igreja foi totalmente diferente. O âmbito da igreja espiritualmente mudou. E quando começou, os adultos começaram a ver aquelas crianças, um dando glória, outro dando aleluia, outro dizendo Jesus, e começou. Aí eles começaram a dar glória. Sabe qual foi o resultado? 17 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Dentre essas, 7 crianças foram batizadas. O mistério pelo meio da rua, dizendo: eita, Jesus grande, eita, Jesus grande, eita, que Jesus bom, glória ao nome de Jesus. Para encerrar, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu estava na minha igreja ontem, e de repente Deus me tomou para fazer isto. Ele disse: olha, faça uma oração de gratidão. Não peça nada ao Senhor, não é hora de pedir. Faça uma oração, foi assim, irmão Luiz? Faça uma oração de gratidão. Enquanto você estiver fazendo uma oração de gratidão a Deus, convide a igreja para fazer uma oração de gratidão. E Deus,
vai se agradar da oração da gratidão. Fique de pé. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa. Aleluia. Mas será que você pode, pelo menos nessa noite, se desprender, pelo menos um minutinho só? Nessa noite você vai pegar o cálice e o pão, que para mim é a maior festa do crente. Você tem observado que tem sumido as lágrimas dos olhos do crente? Você tem observado? O crente que é seco, que não tem amor mais, o amor esfriou, né? Aí ele até quer chorar e não pode. As lágrimas vão embora. Mas nessa noite você pode agradecer a Ele. Você pode começar, ainda mesmo que a sua carne não tenha vontade, você pode levantar sua mão assim e começar a dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, nessa noite eu estou sendo convidado para este banquete que o Senhor preparou para mim. Oh, aleluia. Oh, decamaná, se decantoremanai. Aleluia. 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 Levanta a tua mão. Você tem vergonha de levantar a sua mão? Você tem vergonha? Você tem vergonha de levantar a sua mão? Vem dizer a Ele. Vai. Levanta a sua mão e diga: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não merecia, mas eu estou aqui nessa noite. Não fique não de boca fechada não. Vai, tenha coragem, abre a tua boca. Se você não quer dizer alguma coisa, pelo menos chame por Jesus. Faça notório, diga assim: Jesus, eu estou aqui, Jesus. Quando você chora lá no teu coração,